Paz seja convosco, estamos aqui mais um sábado que o Senhor nos preparou para que a gente aprenda um pouco mais da sua palavra. E para dar início à nossa escola bíblica, nós, pequenos de Cristo, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por esta tarde maravilhosa que o Senhor nos preparou, nos guardou e nos trouxe até aqui em segurança. Senhor, nós pedimos que o Senhor esteja conosco nesta tarde, nos dando entendimento e sabedoria para aprender a Tua palavra e que ela possa ficar guardada em nossos corações. E que dessa sementinha plantada, Senhor, dê bons frutos nessa terra fértil, em nome de Jesus. Amém! E nós vamos para a nossa lição, que o nome da nossa lição hoje é Abraão, o amigo de Deus. E o nosso texto bíblico está em Gênesis 15, do 6, depois pula para o capítulo 18, vai do 9 até o versículo 14, depois pula para o capítulo 21 e vai do versículo 1 até o versículo 4. Então é a história de Abraão, o amigo de Deus, está escrito em Gênesis. Sempre esteja com a sua Bíblia, com a sua revista, acompanhando a aula do sábado postada aqui da Escola Bíblica, tá bom? E aí nós vamos hoje pro Memorizando, que é o nosso texto que a gente memoriza, certo? E o texto está escrito em João 15, no 13, que é: ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vamos ler novamente? Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. João 15, 13, certo? Acompanha na sua Bíblia e com a sua revistinha também. E nós vamos agora para o Explorando as Escrituras, que é a nossa lição de hoje. Deus ordenou a Abraão sair de Ur, um dos caldeus, que é o nome de uma cidade, Ur dos Caldeus, e ir para uma terra desconhecida. Como resultado da sua obediência, o Senhor prometeu abençoá-lo e fazer dele uma grande nação. Então, por conta da obediência que Deus mandou ele sair daquela terra, daquela cidade, daquela terra, e ir para uma outra cidade, ele não questionou, não murmurou e obedeceu, ele foi muito abençoado. Por intermédio da sua vida, todas as famílias da terra seriam abençoadas também. Fato é que essa promessa parecia ser impossível de se cumprir na vida de Abraão, pois Sara, sua esposa, era estéril e os dois já estavam avançados em idade, mas Abraão era um homem de muita fé e Deus conhecia em seu coração. Então Abraão creu em Deus, que a promessa dele se cumpriria. E Abraão então creu e por isso Deus o aceitou. E por essa atitude Abraão se tornou um homem de fé e obediência. Pela sua intimidade com o Senhor, ele recebeu o título de amigo de Deus. Abraão viajou com a sua família para a terra de Canaã. Durante um período de fome, eles foram para o Egito. Depois voltaram para Betel e adoraram ao Senhor. Durante a sua peregrinação, Abraão morou em tendas. Eles não moravam em casa. E como ele viajava muito, eles montavam as tendas, que era para ficar mais fácil para montar e desmontar caso Deus mandasse eles se deslocarem para outras cidades. Mas sempre edificava um altar. Certo dia estava Abraão no bosque de Manre.
onde Deus renovou a sua aliança com ele. Então o anjo do Senhor apareceu a Abraão e disse que no ano seguinte tornaria a visitá-lo, e neste tempo Sara, sua esposa, sua mulher, teria um filho. A esposa de Abraão, ouve só, estava atrás da porta na tenda e riu quando ouviu o anjo dizer essas palavras. Então Sara estava meio ali atrás da porta ouvindo, não talvez porque queria ficar atrás da porta ouvindo, mas estava ali e ouviu o anjo falando com Abraão, que dali um tempo, um ano mais ou menos, ele voltaria e ela estaria grávida. Ela riu. Então o anjo viu que Sara estava atrás da porta e ouviu ela rindo e perguntou para ela: por que Sara riu? Será que para Deus há alguma coisa impossível? Sara negou que estivesse rindo, mas o Senhor insistiu: isso não é verdade, você riu sim. E chegando o tempo determinado por Deus, Sara ficou grávida e deu à luz a um filho na velhice de Abraão. O menino nasceu no tempo de Deus e foi chamado de Isaque. Ó, tem até uma imagem aqui que eu separei para vocês verem. Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos. Quando o bebê completou 8 dias de nascido, foi circuncidado, como Deus havia ordenado. A nação de Israel descendeu de Isaque. Isso só aconteceu porque Abraão seguiu a orientação de Deus e nela ele teve sucesso. Então, quando nós estamos na presença de Deus, nós precisamos ouvir o que Deus tem para nos dizer e fazer aquilo que Ele nos ordena. Sempre estar na sua presença para não fazer nada fora da sua vontade, para que tudo na nossa vida caminhe muito bem, assim como na vida de Abraão. Tudo aconteceu como o Senhor determinou, porque ele em todo momento ele obedeceu. Então ele teve sucesso, né? E é isso que nós queremos para as nossas vidas também. Deus cumpriu o que prometeu ao seu amigo Abraão. Quando fazemos o que agrada ao Senhor e seguimos a sua direção, podemos contar com a bênção de Deus sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, certo? O impossível aconteceu na vida de Abraão, porque ele teve esperança e confiou em Deus. Mesmo nos tempos mais difíceis, ele não abandonou a fé no Deus que o tirou da terra de Ur dos caldeus para um lugar distante. Então, às vezes a gente passa por dificuldades, a gente passa por uma situação difícil, né? Como nós passamos agora, durante toda essa pandemia. Foram dias difíceis que nós precisamos nos atualizar, nos habituar, né? Acostumar com toda a nossa rotina diferente, de estarmos privados de ir para a escola, ir para a igreja, de estar no convívio da nossa família, mas em todos os momentos nós somos mais que vencedores, porque o Senhor nos guardou e cuidou dos nossos familiares. Então nós devemos sempre estar na vontade de Deus, certo? Assim como Ele. Até nos dias maus, Deus cuida para termos sucesso. E sempre nós devemos fazer a vontade do Senhor. Porque nós, para sermos chamados e para sempre estar na vontade, para sermos chamados de amigos de Deus, assim como Abraão foi chamado de amigo de Deus. Eu quero isso para minha vida e quero isso para a vida de vocês, pequenos de Cristo. Também sempre estar no centro da vontade do Senhor, mesmo que os dias sejam difíceis para as nossas vidas, nós devemos confiar no Senhor o tempo todo, certo? Então nós vamos para o nosso vocabulário, porque tem algumas palavras que pode ser que vocês não conheçam, né? Que eu vou deixar aqui para vocês, tá?
estéril, como ele falou de Sara, que ela era já avançada em idade e era estéril, que nada produz. O que é estéril? Que nada produz, que não pode ter filhos. Então é uma mulher já que não pode ter mais filhos, ou porque ela ficou mais velha, ou porque algumas pessoas usam esse termo, estéril. O nome também da palavra descendentes, o que significa? As gerações futuras de uma raça ou povo, posteridade, filhos e neto. Isso que significa descendentes, né? E também o que significa circuncidado, aquele que foi submetido a uma cirurgia para remoção da pele do prepúcio por razões higiênicas ou religiosas. Então, todo bebê que nasce em Israel ou que é descendente de judeu faz essa circuncidação aí, que eles, né, é circuncidado, tá? Então, são essas 3 palavras aí do vocabulário de hoje. E nós vamos também pro Você Sabia, né? Que sempre tem uma curiosidade na revistinha que eu vou ler para vocês. Você sabia que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de multidão, de uma multidão, e o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. Isaac significa riso. Deus disse a Abraão que os seus descendentes seguiriam para o Egito e seriam oprimidos por 4 séculos. Uma cifra arredondada dos 430 anos que realmente foram passados ali. E toda essa história, se vocês quiserem acompanhar, está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 12, no versículo 40 e no 41, certo? E eu gostaria que vocês, lógico, fizessem as atividades, olhem elas aí, para vocês ficarem e testar o conhecimento de vocês, né? Se vocês prestaram atenção, se vocês sabem responder as atividades, tá? E aí posta lá no grupo que eu vou fazer a correção, manda a presença de vocês, tá bom? Uma coisa que eu esqueci no primeiro vídeo, mas que é importante, ative as notificações do link que a gente manda lá no grupo, que é Palavras e Notas, o canal do YouTube, que assim você fica por dentro de quando a gente postar. Às vezes você esquece de olhar no celular, mas aí ele vai trazer uma notificação. Então deixa o seu like lá e ative as notificações, que assim você recebe quando a gente fizer alguma postagem, tá bom? E lógico, o nosso plano de frequência, para vocês não esquecerem, marcar presença lá, pode mandar foto lá também no grupo, tá bom? Vamos orar para a gente encerrar, que essa foi a nossa aula de hoje, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade, certo? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por termos passado esses minutos aqui em Tua presença. Tiramos, Senhor, do nosso tempo para aprender a Tua palavra, que esse tempo se torne mais precioso em nossas vidas, que ele possa entrar e ficar penetrado em nossos corações, Pai, para que a gente valorize, Senhor, o Teu querer, a Tua vontade em nossa vida, Senhor, que nós queremos se tornar, Pai, nós, eu, Renata e os pequenos de Cristo, queremos se tornar os Seus amigos, Senhor. Nós queremos estar sempre no centro da Sua vontade, fazer o Teu querer. E assim, Senhor, nós vamos te agradecendo por esse finalzinho de tarde de sábado e te agradecer também pelo domingo maravilhoso que o Senhor nos dará em família e pedimos por uma semana abençoada na Sua presença. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pequenos de Cristo, vou deixar o meu beijo para vocês, o meu tchau. Fiquem com Deus e até mais. Tchau.